Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Não somente nessas noites em que nós frequentamos esta casa, mas em todos os momentos da nossa vida. Nós estamos aqui para aprender e saímos daqui para viver. Como nosso irmão Fábio ainda está a caminho, eu não sei se o caminho dele é longo, aí eu vou contar uma história muito interessante que ocorreu lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga com o Chico Xavier. Contando a história de um espírito muito interessante, um espírito, o nome dele era Jucá, que ele vinha dar passe pela primeira vez lá no Grupo Espírita. Aí diz aqui o Chico: todos concentrados, surgiu Emmanuel através do médium e anunciou a presença ali do irmão Jucá. Neste ponto, Chico parou a narrativa e comentou: eu olhei e vi quando se aproximou um espírito magro, moreno, feio, nervoso, que andava com a perna fina, tic, 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 tac, e fez um gesto com os dedos, como se faz quando brincamos com crianças, a fingir que um bicho anda e a criança se ri. O espírito chegou, era o irmão Jucá, cumprimentou todos e encaminhou-se para a sala do passe. Todo mundo tomou passe aqui hoje? Quem tomou passe aqui? Vamos lá. A primeira a entrar foi uma mulher, chegou o Fábio, ó, e a história agora vai ficar pelo meio, mas o irmão Jucá aproximou-se dela, deu-lhe 2 palmadas, uma de cada lado da cabeça. A mulher ficou meio aturdida, espantada, e depois saiu um tanto espavorida. A seguir foi outro, entrou o irmão Jucá, dele também 2 pancadas, sem violência, mas com energia. O companheiro, surpreso, saiu dali. E assim aconteceu com todos. Cada um que entrava recebia os passos do irmão Jucá. Terminada a reunião, todos se foram, naturalmente, e comentaram o sistema passista do novo colaborador espiritual. Né? Porque passe também tem uma maneira de se aplicar. Né? Por isso que a gente primeiro faz o curso de passe, para preparar as pessoas, para que todo mundo trabalhe direitinho, né? Então, todos demos gostosas gargalhadas com a história que Chico contou alegremente do irmão Jucá. Na reunião seguinte, as 76 pessoas que lá estavam, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, estavam lá na fila do passe. Quando chegou o irmão Jucá, o nosso Emmanuel anunciou novamente: meus irmãos, hoje temos a felicidade de contar mais uma vez entre nós com o querido irmão Jucá, que irá aplicar os passes. Aqueles que desejarem tomar passe podem dirigir-se para a sala do passe. Jucá foi para a sala com as suas pernas magras e firmes, disse o Chico, mas ninguém se apresentou para tomar o passe. Estavam todos curados, ninguém tomou mais passe, né? À primeira vista, a lição do Jucá pode parecer muito dura. A verdade, contudo, é esta: a maioria dos espíritas limita-se a tomar passes, a assistir às reuniões, a conversar com os espíritos, a fazer tratamento desobsessivo, a fazer fluidoterapia, mas raramente toma a decisão heróica de se melhorarem moral e espiritualmente. O passe é útil, a água fluidificada ajuda, as festividades espíritas servem para confraternizar, mas só a transformação moral constrói com amor para a eternidade. Transformemo-nos cada dia para o bem e o Senhor fará o resto. Jesus disse a Pedro: Pedro, quando te converteres, converterás também os teus irmãos. Converter aqui quer dizer transformar. E como se dissesse: Pedro, quando te transformares, transforma-se também os teus irmãos. A transformação a que se referia Jesus era não só a transformação na área do pensamento ou da mente, mas também na intimidade de cada um. Adquirindo vibração mental e espiritual superior, ilumina-se o espírito e a pessoa cresce para Deus. Cresçamos, pois, para Deus, transformados pelo bem, e aí não estaremos mais precisando tomar passe todo dia na casa espírita. Então, é uma página simples, interessante. Vocês vão encontrar algumas pessoas que despreparadas, porque a casa espírita se prepara o trabalhador
para aplicar o passe de uma maneira correta, porque nós temos passes longitudinais, passes convergentes, e todo passe tem uma intenção, tem um objetivo. Dispersa, retira fluidos malignos que estão impregnados no nosso centro de força, e outros de doação que vão incorporando ao nosso eu interior, ao nosso perispírito, as energias necessárias para a nossa saúde. Naturalmente que a saúde é uma conquista de cada dia. Não adianta a gente sair daqui, tomar um passo, lá fora a gente quer o mesmo, vai cometer os mesmos desatinos, né? Pensar da mesma forma, agir da mesma maneira. E conta uma história muito interessante. Tinha um espírita muito conhecido, tem até o nome, mas eu não diria o nome dele de jeito nenhum. Porque quando eu contar a minha história, quando eu for para o lado de lá, eu quero a caridade de vocês também, para não contar como se fosse Mário Jorge, né? Então, tem que um espírito que fumava papel de palha, que naquele tempo se fazia muito, e era viciado nisso. E quando se encarnou, era um espírito atuante, né? Se eu falar o nome dele aqui, todo mundo vai conhecer. Mas chegou no mundo espiritual sem luz nenhuma, uma pobreza tremenda, atrás de cigarro de palha, não é? Dementado, procurando cigarro, cotoco de cigarro pelo chão, né? O vício. Então nós precisamos nos domar. Isso é um trabalho de domação, não é nem de melhora. A gente tem que domar, né? A gente é esse animal, essa criatura inferior que ainda existe em nós, né? Para que nós possamos partir daqui feliz, ter um desencarne onde nós não vamos estar agarrados para as nossas tendências inferiores, não é? Porque quando a gente tem inimigo, a gente quer se encontrar com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, com o filho, tudo mais, a gente vai se encontrar com o inimigo, não é? Então é por isso que Jesus disse: reconciliai-vos com os vossos adversários da maneira mais rápida possível, enquanto estáis aqui presente na terra. Reconciliai-vos com os vossos adversários, para que amanhã nós tenhamos felicidade, temos um espírito tranquilo, sem cobranças e com encontros felizes com aqueles que nos amam e que partiram antes de nós. Então, gente, o Espiritismo veio para ensinar esse trabalho de renovação, de transformação. Então, as lições estão todas contidas nesse Pentateuco. Esses 5 livros espíritas nos ensinam verdadeiramente a maneira de conquistarmos a felicidade e de construirmos a nossa paz. É uma responsabilidade de cada um, não é? O passe ajuda. Eu fiquei bom quando cheguei no grupo espírita pela primeira vez, pensando que ia ficar doido, né? Do jeito que eu estava, era melhor morrer. E eu fiquei bom com um passe, não é? Mas eu não despertei, eu pensei nisso mesmo, com os espíritos. Aí ia para lá tomar passe, né? Daí eu estava doente novamente, pensando do mesmo jeito, com aquela mesma presença me perturbando. Eu fui tomar um passe, novamente melhorei. Mas alguém me disse: olha, o problema não é tomar somente o passe, é você estar sempre aqui, frequentando uma reunião, aprendendo, para que você realize um grande trabalho de transformação, de melhora. Porque às vezes a gente faz coisas que não é pecado não, está entendendo? A gente está fazendo coisas que não, mas nós estamos escravos daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta, né? E nós precisamos ter domínio sobre nós mesmos, para que, em vez de tomar passe, a gente venha para o curso, fazer o curso de passe e aplicar passe, doar energia. Antes, nós ficamos muito felizes, tínhamos 12 mesas, todas as 12, com 2 passistas trabalhando, recebendo as pessoas no trabalho de fluidoterapia, né, que tem realizado coisas fantásticas, né? Então, é somente isso. Vamos ficar por aqui, não tem relógio, tem que olhar o meu. Então, em nome de Jesus, os trabalhos estão iniciados. Passamos a palavra ao nosso irmão Fábio, que vai responder as perguntas que foram feitas por vocês. Boa noite a todos, muita paz. Tem algumas perguntas bastante interessantes hoje, como sempre. Às vezes nós optamos por uma reunião que seria mais ou menos uma roda de diálogo, alguma coisa assim, no sentido de as pessoas poderem perguntar diante de um número muito grande, pelo menos de forma por escrito. Então, uma pergunta que eu queria iniciar com ela, bastante interessante: se os animais reencarnam? Pergunta boa, né? Mas aí dá para fazer uma palestra. E quando se fala em animais é bem interessante, porque talvez só a doutrina espírita
tenha um conteúdo específico para tratar da questão dos animais. Porque a maioria das religiões, se você perguntar, tem dúvida sobre a condição do espírito do bicho, do animal. Não tem clareza de que se o animal teria alma ou não. Traduzindo, se o animal tem espírito. E aí no livro de André Luiz, que André Luiz dita para que Chico Xavier psicografe, que é o livro clássico da doutrina espírita no Brasil, chama-se Nosso Lar, e algumas outras obras, como Missionário da Luz e outras obras, André Luiz, que é o espírito que fala sobre o que acontece no além, fala sobre animais no mundo espiritual. Ele vê animais no mundo espiritual. E ao enxergar animais nesse espaço, que é a nossa verdadeira vida, ele pergunta para os espíritos se aquilo ali realmente é o espírito de um animal ou a criação do pensamento de um espírito humano. Porque no mundo espiritual nós temos a habilidade de criar imagens tridimensionais daquilo que a gente imagina. A mente é capaz de produzir imagem. E André Luiz sabe disso. Por isso que ele pergunta, aquilo ali é o espírito de um animal? E os espíritos, sim. E ele diz que os espíritos desses animais retornarão à Terra. Existe no processo de reencarnação. Por isso que eu digo, eu encontrei um cachorro essa semana querendo pegar um gato lá perto de casa. E eu disse para ele, pare com isso, na próxima encarnação você vem gato e ele vem cachorro. Não cabe isso para cachorro, nem para gato, nem para bicho nenhum. Não existe o livre-arbítrio para os animais. Eles são inteligentes, mas estão condicionados ainda ao instinto. Isso é bom. Por isso que os animais são tão bons. Porque se eles fossem condicionados só à inteligência, eles seriam como nós, que desenvolvemos tanto a inteligência, elaboramos tanto a inteligência, a racionalidade, que aprendemos a fazer maldade. A maldade é uma faceta da inteligência. E as pessoas não se apercebem disso. Agora, a bondade é a certeza da sabedoria, o bom emprego da inteligência, entenderam? A maldade é uma faceta da inteligência. A pessoa que utiliza a maldade, às vezes ele usa com extrema inteligência. Inclusive se beneficia da maldade. Nem que seja um benefício temporário, mas tem uma habilidade absurda em fazer maldade. Somos nós. Mais um pouco para um, menos para outro, mas nós não somos bonzinhos, não. Nós ainda usamos muito a inteligência para se locupletar, para resolver os nossos problemas, e às vezes a gente usa, obviamente, da pior forma. O animal não. Mas eu vi um filme lá do National Geographic, em que uma leoa e um leão atacaram uma zebra. Sim, para comer. Mas tu já viu algum leão guardar a zebra em geladeira? Uma geladeira imensa, cheia de zebra lá guardada? Ou então matar 2 ou 3 zebras, comer uma e deixar 2 apodrecer? Não. O animal, ele é por natureza inteligente. Aquela ideia que se fazia antigamente, a biologia, mas principalmente o estudo dos animais, achavam e afirmavam que eles eram irracionais. Eles não são irracionais, eles são inteligentes. E como são? Eu digo porque tem 3 gatas lá em casa e eu converso com as 3. Cada uma tem uma personalidade diferente. Cada uma tem uma personalidade diferente. Tem personalidade o gato. Fora a personalidade instintiva, porque eles são chatos, né? Dono da casa, o gato olha para a gente achando que a gente é um gato grande. Só isso. Ele não acha que a gente é nada, no sentido assim, mais do que ele, não. Ele tem o seu posicionamento instintivo, mas tem inteligência sim. Cada um conversa com seus bichos, sabe disso. Então os animais têm sim. Mas eles não têm a racionalidade extrema do ser humano.
E como é que nós chegamos? Aí é que o povo fica louco. Dr. Jorge André, espírita, já desencarnado também, recentemente desencarnado, um dos homens que mais falou sobre evolução das espécies a partir de uma visão espírita, psiquiátrica, neurológica, brasileiro ele. Chico Xavier chegou a afirmar que o Dr. Jorge André foi um dos 300 que foram preparados nas universidades no além para reencarnar e trazer a ideia da espiritualidade para a ciência. No período em que ele reencarnou, ele fez parte de um grupo de alunos, era um homem extremamente inteligente, falou nessa tribuna dessa casa. Fantástico, Jorge André. Ele diz o seguinte, é de assustar. Deus é de uma capacidade científica tão plena que dos seres mais simples aos seres mais complexos, tudo se encadeia. Quem disse isso foi Charles Darwin. Mas Charles Darwin, que descobriu, ou que trouxe a teoria da evolução das espécies, só falava do corpo, da estrutura biológica. Jorge André trouxe a informação a partir de André Luiz, da análise da obra de André Luiz através de Chico Xavier, e chamou a atenção de que todos os seres evoluem. E do ser mais simples de estrutura neural, que é uma notocorda, que é uma coisa pequenininha, minúscula, até o cérebro humano, que é algo fascinante no sentido evolutivo da estrutura, todos os seres se encadeiam. Significa que os animais que estão no processo evolutivo aqui na Terra, um dia em outro planeta, não nesse, porque não cabe, não há encaixe evolutivo para isso, mas serão um dia um ser inteligente e racional que passará por algo parecido com o que somos. Então, nossos bichinhos estão em evolução espiritual. Só não sabemos a cadeia exata evolutiva. Um exemplo, qual é o animal mais inteligente antes do homem? Alguns cientistas dizem que é o chimpanzé. Outros cientistas afirmam que é o golfinho. E aí fica na dúvida, você não tem certeza. Mas o golfinho, na Segunda Guerra Mundial, foi chamado pelo exército norte-americano, foram convocados para se tornarem torpedos vivos. E treinaram vários golfinhos. Era uma tentativa de destruir submarinos alemães. Mas só tem um problema, o golfinho tinha que se aproximar da nave submersa, o submarino, e explodir junto com a bomba. O primeiro golfinho que foi treinado na real e fez na real, alertou todos os outros que não valia a pena morrer, em nome de uma guerra que ele não sabia nem porquê. Nenhum golfinho mais, mesmo treinado, aceitou morrer explodindo. Então ele tem uma decisão tomada. Fizeram testes com os golfinhos em ambiente fechado, com crianças com síndrome de Down e crianças sem síndrome de Down. O golfinho brincou com as duas crianças, mas com a criança de síndrome de Down, ele teve cuidado triplicado. Quem disse a ele que aquela criança precisava disso? O golfinho respondeu a perguntas através de um sistema de resposta-reflexo. Então, é um bicho que atingiu um nível fantástico de inteligência, mas ainda não é a racionalidade humana. E tem muito que a gente diz assim, eu prefiro o bicho do que o ser humano. Isso é uma ignorância nossa. Porque os bichos serão ser humano. Eles estão num estágio fantástico, onde é extinto, mas com a inteligência ainda não completamente liberta, para ter livre-arbítrio. Nós já passamos por isso, em estágios evolutivos, em vidas passadas, que são remotas e que a memória não vai lembrar, como está lá no Livro dos Espíritos. Nós vamos lembrar do período em que não éramos humanos? Não. Porque é como você tentar lembrar quando você tinha 1 ano de idade. As vivências dos nossos espíritos, quanto individualidade em seres que estão em condição anterior à humana, nós nunca vamos lembrar. Nós não vamos lembrar nem no período que nós já éramos seres humanos em evolução, no período pré-histórico. Nós não vamos lembrar, nem aqui, nem em experiências fora desse planeta. Agora, para a pessoa entender isso, fica claro, o gatinho, o cachorrinho, todo bicho que existe na face da Terra, todos os animais estão em evolução. E um dia terão individualidade com plena consciência e racionalidade. Total. Mas quando eles atingirem isso, eles vão passar por uma fase muito ruim, que é a nossa. Até atingir uma fase muito boa. Todo anjo é bicho, todo anjo é um bicho perfeito, quanto instinto, e é inteligência superior num nível muito alto.
Todo anjo tem conexão com a natureza e sabe quando vai chover, quando não vai chover, quando vai ter terremoto. Um anjo sabe de tudo, ele está conectado, ele está plugado à natureza. De novo, a gente já foi plugado um dia, desplugou por causa da inteligência racional, de desconfiar de tudo, mas quando a gente se tornar anjo, a gente vai plugar de novo, porque a natureza vai estar em nós de novo. Então é um processo. Por isso, 3 gatinhos, não, foi 5. Nasceram aqui, eu soube. 5 gatinhos nasceram, uma gatinha daqui. Tem 3 para doar. Não é possível, deve ter aqui umas 200 pessoas, que esses 3 gatos não vão para casa hoje. Todos esses 3 gatinhos reencarnaram. Então a gente tem responsabilidade também com os animais. Eles reencarnaram. A gatinha vai ser castrada como manda hoje os veterinários, os pesquisadores. É melhor castrar por diversos fatores, até para não estar se reproduzindo de uma forma que não possa ter amparo, e outras questões também físicas, que hoje, pelo menos, alguns veterinários, ou a grande maioria, assevera ser o melhor caminho. Todos os gatinhos já estão comendo ração, isso é bom, porque facilita. E como eu crio gato, eu vou dar logo a dica. Gato não dá trabalho. Eu, particularmente, tenho nenhum. Eu tenho uma caixinha lá, que eu boto areia, tudo direitinho, ele faz cocô e xixi. Porque eles também fazem cocô e xixi. E aí você consegue tratar o gato com muita facilidade. Então, quem desejar, eu fosse você, já levantava a mão que quer o gato, porque esse gato tem que voltar para casa hoje, para uma casa de alguém. Então, assim, só para a gente lembrar, tá certo? Estão aí para serem adotados. Se eu chegar com um gato em casa, eu saio de casa. O gato fica. Se eu chegar, o gato vai entrar. Agora eu não entro mais, porque lá em casa está lotado. Tá? Mas vamos lá. Sobre o passe. Por que na hora do passe... Quem foi que disse que queria o gato aí que eu vi? Não? Sobre o passe. Por que na hora do passe, alguns passes são mais rápidos do que outros? Quando o passista sabe que é a hora de terminar o passe. Tem passe que é mais rápido porque o passista é preguiçoso. Não. Isso foi uma piada. O passe, apesar da técnica, que é uma transfusão de energia, que você aprende a fazer de forma muito simples, sem magia, sem mística. Quem mais atua no passe são os espíritos. Depois dos espíritos, sabe quem mais atua no passe? O receptor. Você foi tomar o passe. Se você for uma pessoa que esteja descrente, não quer, não está gostando, esse passe terá dificuldade. Porque a segunda pessoa mais importante no passe, depois dos espíritos, é você querer o passe. Só em você querer, você conecta o seu perispírito às condições favoráveis, porque você não tem barreira psíquica. Lembra que eu comecei a falar na primeira pergunta que a mente cria estruturas, mesmo estando encarnado, a gente cria bloqueios. É como as células nervosas, elas têm ligações a partir das sinapses, né, cerebrais. Se você estiver estressado, você diminui essas conexões. E você pode ter vários problemas neurológicos, inclusive, de resposta. Quando a gente está apto ao passe, a gente cria uma conexão perispiritual. É como se o nosso espírito ele expandisse pela simples vontade de aceitar o passe. O passista, que vai estar lá aplicando o passe, é a terceira pessoa importante. Mas é a terceira, não é a mais importante, mas ela é uma pessoa fundamental, porque é através do passista que os espíritos vão poder ajudar a manipular essa energia. Por isso que, às vezes, tem uma senhora que foi tomar um passe, saiu do passe numa época lá atrás, mais Fábio, fui tomar um passe, encontrei um cara que eu não gosto dele. Mas na hora que eu sentei, eu vi que não tinha mais como me levantar, eu tomei um passe ruim. Eu digo, não é assim. A pessoa que está lá está se esforçando, ele não é perfeito. A espiritualidade está fazendo o papel dela. E você foi que atrapalhou o passe. Volte para a fila e tome outro. Aí ela saiu, tomou o passe. Quando ela voltou, disse, Fábio, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, o que foi que aconteceu? Eu caí no mesmo. Tinham 8. Aí eu disse, e aí? Aí eu disse, aí não existe acaso não. Aí eu me preparei, deixei, mesmo não gostando. Você está vendo? Tu não sabe de nada. Passou um tempo, fui fazer curso com essa mesma pessoa aqui no CEA. Disse, mas rapaz, agora eu amo, porque eu conhecia. Nós somos assim. Nós temos preconceito. Às vezes a gente tem antipatia por uma pessoa, não sabe nem o que aquela pessoa pensa, já vai fazendo um conceito, ela diz que não gosta, e assim vai. Então o passe, ele também é intuitivo. A pessoa que está aplicando um passe não precisa ser médio, e é até bom que não seja. Não vou explicar tudo hoje, mas é melhor que não seja. É bom que o médio esteja no papel de médio, né, recebendo comunicações.
Ele só deve ser passista se não tiver condição de outra pessoa ocupar o espaço dele para fazer essa tarefa. Por quê? Porque ele já tem uma tarefa espiritual bem desenhada, bem definida, mas não quer dizer que ele não possa aplicar o passe. Agora, era bom que nas reuniões de tratamento não fosse médiuns aplicando o passe, porque ele pode, inclusive, ter uma facilidade de comunicação. Mas não vou explicar, não. Eu disse que não ia explicar, outro dia eu explico. O mais importante é o seguinte: por que pode ser mais rápido ou menos rápido? Não é preguiça, não. É porque a intuição, a partir do médium, não, do passista ali, é uma coisa incrível. Você começa a aplicar o passe. Você sente a vontade de aplicar mais. Porque a pessoa está pior? Não. Porque você sente, ali a espiritualidade não demora um pouco mais, porque tem determinado tratamento que a gente precisa fazer. Você não está estudando nada disso, mas você sente que tem que demorar mais. Aí continua com a técnica e demora mais. Tem pessoas que você não sente isso, você sente uma leveza, você diz, não, aí vai mais rápido. Não existe uma razão clara para isso, tipo assim, se não seria, vai aplicar um passe. Então, é 10 saculejadas, assim, depois 50 assim, está resolvido. Não, não é assim. Tem uma questão de livre atividade, isso é muito bom, que vai dando a você condição. Quando sai do passe e vai para a fluidoterapia, que a coisa é mais interessante, você está aplicando o passe. Quando chega em cima do bucho, porque no Nordeste, estômago é bucho. Quando você chega em cima do estômago, existe um centro energético chamado o centro gástrico. Às vezes você vai com a mão, não está sentindo nada, é incrível. Quando chega ali, tem pessoas que você sente aquecer, às vezes sente pressão, isso é a pessoa que está aplicando o passe. E às vezes também não pode sentir nada, mas a intuição diz, continue aí. E quando termina, você sabe a hora de terminar. Você tem mais ou menos o tempo, mas nunca vai ser um tempo igual para todo mundo. Tá certo assim? Dúvida? Não, né? Vamos lá. Gostaria de saber sobre as comunicações que os bons espíritos trazem a esta casa. Belas mensagens, por exemplo. Por favor, comente sobre algumas. Veja, as mensagens que geralmente são lidas aqui na casa são mensagens do movimento espírita, de mensagens recebidas em diversos locais do Brasil através de vários médiuns. Há exemplo de mensagens recebidas através de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, do Espírito André Luiz, Espírito Meimei, e por aí vai. Joana de Anjos, através de Divaldo Pereira Franco. Diga-se passagem, o filme ainda não está em cartaz? Vale a pena assistir. Fantástico o filme, a história de Divaldo é algo que merece o nosso respeito pela trajetória de resignação, de trabalho. É muito interessante. O mais interessante é que essas mensagens são recebidas, mas elas precisam ser avaliadas, mesmo sendo recebidas por médiuns de alta envergadura de trabalho. Às vezes, na casa espírita, você recebe mensagens que, pelo conteúdo, podem até ser lidas aqui na tribuna, ou serem fixadas no quadro de aviso. Está onde é o quadro de aviso? Aqui do lado, né? Pronto, tem ali. Aí você pode ter uma mensagem, sim, que vem dos espíritos, mas essa mensagem só vai para ali depois que o diretor mediúnico analisa. Porque é uma mensagem. Kardec disse que tem que analisar todas as mensagens para saber se ela tem coerência doutrinária. Porque o espírito pode trazer uma mensagem que não tenha coerência doutrinária. Na dúvida, não expõe. Então, a doutrina espírita é isso, é de constante comunicação com os espíritos. E as mensagens é uma forma de trazer essas ideias através dos espíritos desencarnados. Qual é a diferença entre alma e espírito? Kardec fez bem certinho essa diferença. Para os espíritas, alma somos nós. Uma vez eu disse isso, e eu perguntei, vou perguntar aqui, levanta a mão aí, quem é encarnado? Levanta a mão, por favor, quem é encarnado? Vixe Maria, por que só está demorando? Ah, sim. Né, você fica com medo, a pessoa demora a levantar a mão, a pessoa diz, oxê, é um desencarnado, estou perguntando para um desencarnado, estou vendo um desencarnado. Tem gente que corre com medo de desencarnado. Quem é encarnado é espírito com corpo físico. Aí Kardec classificou os espíritos, através dos espíritos que recebeu, Kardec recebeu essa informação e classificou, dizendo o seguinte: quem tem corpo físico é dado a nomenclatura de alma. A alma é o espírito encarnado. Pronto, os gatos. Alma de gato. Mas não é a alma de gato que o povo fala na rua aí, não. O gato, nós, encarnados, temos alma. Ou melhor, nós somos alma, nós temos corpo. Certo? Isso é só uma classificação.
Espírito é quando você abandonar o corpo. Mas não é o corpo que abandona a gente, não. Não, é a gente que abandona o corpo, porque o corpo fale. A falência dos órgãos vitais, o corpo faliu. Aí você tem que abandonar. Traduzindo, morreu. Sabe qual é o maior problema quando você morre? É que você não percebe que morreu. Porque saindo do corpo é mais vivo do que no corpo. O corpo é um limitante. Eu fui fazer uns exercícios um dia desses, que eu estava precisando, que o médico passou, e eu descobri como meu corpo é um limitador. Porque foi uma dificuldade para terminar os exercícios. Eu disse, mas rapaz, o meu espírito, eu espírito, estou com tanta vontade de fazer esse exercício, mas o corpo não está deixando. Por isso que o corpo tem que ser condicionado a melhorar o potencial físico, não é assim? Quando a gente sai do corpo definitivamente, a gente vai entender isso melhor, a forma de respirar, a forma de se comportar no mundo espiritual, a gente vai entender quanto o corpo pesa. Agora, o corpo é necessário. Agora, o bom do corpo é que quando a gente é novinho, ele é todo inteirinho. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai descobrindo que a mente permanece jovem, se você se sente assim, e o corpo é que vai se destruindo. Não é? Para quem valoriza o corpo, para qualquer um, não estou falando de mim também, para quem valoriza o corpo extremamente, o envelhecimento faz com que a gente repense isso. Deus é sábio. Olha, do jeito que a gente é o cão chupando manga, se a gente não envelhecesse, minha gente, esse mundo não tem mais ninguém inteiro, não. Porque o orgulho, a potência física e todas as condições humanas, quando a gente tem todas as condições físicas, às vezes dá uma falsa ideia para a gente que aquilo é a realidade. Não é. A realidade é o que nós somos, espírito. Então dá para entender, né? Alma, espírito encarnado, espírito somos nós quando desencarnamos. Se quiser experimentar, desencarne hoje, amanhã você me conta como é. Você ri com isso, né? A melhor coisa do mundo é rir da morte, porque nós fomos educados a chorar diante da morte. Porque a imagem da morte, para nós, foi historicamente construída como fim. Era para a gente rir da morte mesmo, mas a gente não consegue. A gente ri aqui, porque não é na real. Mas se a morte encontrar a gente na esquina ali, o cara fala, meu amigo, não venha não. Olha, porque eu levanto da cama à noite, ando, falo e etc., e não me lembro de nada. Só fico sabendo porque me contam. O nome disso é sonambulismo. Tem explicação científica? Tem. Não é? Na verdade, eu até peguei aqui um conceito super interessante, bem interessante. Sonambulismo é um distúrbio do sono em que as funções motoras da pessoa despertam, mas sua consciência permanece inativa durante os surtos, que duram menos de 1 hora. O sonâmbulo pode fazer coisas rotineiras, como andar pela casa, fazer xixi e assaltar a geladeira, tá bom? Sem se lembrar de nada. No dia seguinte, é aquela imagem do não entendi, não sei o que aconteceu. Bom, depois de ter lido isso aqui, mas antes de começar a palestra, eu fiquei pensando, eu vou começar a mentir, dizer que eu tenho sonambulismo. Na casa das pessoas, na casa da mamãe, então onde eu estiver. Porque eu vou, acordo, vou na geladeira, como tudo, né? Na verdade, os hábitos se repetem durante o sono, sob a condição do sonâmbulo, os hábitos. Por isso que assim, o sonambulismo tem alguns riscos. Há casos de pessoas que, infelizmente, se machucaram. Corre risco. Eu tenho um amigo que ele é sonâmbulo, mora sozinho. Tu tem que ver o apartamento dele, é todo fechado, janela, varanda, porque ele pode inventar de querer subir na árvore, que não é árvore nenhuma, é a varanda. 6 andares, ele já vai sair de sonâmbulo para desencarnado, direto. Não é? Então, o sonambulismo é isso. Ele existe e sempre existiu. As crianças nos Estados Unidos, tem uma pesquisa que as crianças entre 3 e 7 anos, 20% tem algum tipo de sonambulismo. Isso é uma pesquisa. Mas adultos, 2,5% da população tem sonambulismo. Então, você dorme, o corpo levanta, as funções motoras se acionam
você circula pela casa, um olho... É meio estranho, já viram como é? Eu já vi. Eu tinha um primo que a gente ficava rindo dele. E ele abria os olhão assim, dava medo. E ele ficava andando com aqueles olhos assim, olhando para o infinito, sem uma direção. É esquisito. Só que existe algo interessante. Kardec foi chamado a atenção para alguns fenômenos fantásticos que envolvem o sonambulismo. Os chamados médios sonambúlicos. Pessoas que entravam no estágio de sonambulismo, provocado ou não. O que é um estado provocado? Você se concentrar, dormir, mas se concentrar de forma como médium, entrar num sono profundo e despertar no estado sonambúlico, não vai lembrar de nada, e através desse estado alterado, os espíritos, através dessa pessoa, se comunicar. Andrew Jackson Davis, um dos maiores médiums da história dos Estados Unidos, antes de 1857, antes mesmo da doutrina espírita surgir na França, ele entrava em estado sonambúlico, um médico, através dele, se comunicava e receituava, ele era analfabeto. O médico, através dele, mandava mensagem para todo mundo, receitando. E o bom é que naquela época não existia tomógrafo, nem raio-x, não tinha nada. A medicina tinha uma outra dinâmica a partir do que se tinha tecnologicamente. Mas o espírito via tudo, se tinha tumor, se não tinha, onde é que era o problema. Por quê? Porque ele via com outro olhar. Se brincar, dependendo de onde a gente está no mundo, inclusive no Brasil, em algumas regiões, era bom ter uns médicos desses para receber, porque não tem tomógrafo, não tem equipamento para fazer mamografia, então o espírito podia fazer isso, mas aí a responsabilidade é nossa, humana, falha na condução de uma sociedade cada vez mais questionada em termos de justiça social. Mas o médium sonambúlico pode, através desse estado, ainda receber uma comunicação mediúnica. Se ele receber uma comunicação mediúnica, aí ele é médium, não é só sonâmbulo. Sonâmbulo é uma questão da condição estrutural, biológica dele, mas que pode facilitar uma comunicação mediúnica. São mais raros, não são comuns, não. Agora, tem muita gente, quando a pessoa está sonâmbula, fica perguntando coisa, principalmente pessoas ciumentas, perguntando para o sonâmbulo, para ver se ele solta alguma coisa. E o pobre ainda está no estado sonambúlico, ainda fica sendo importunado por um ciumento. Né? Deu para entender, né? Acho que deu. Vamos lá. Como um desencarnado identifica um desafeto encarnado? Pergunta muito boa. Às vezes eu ficava pensando, rapaz, a gente fez coisa errada na outra vida. E de repente, a gente chega num centro espírita, porque um amigo nos trouxe, e diz, rapaz, tu está tão problemático, com tanto problema, com tanta coisa, tu está com encosto. Porque o cara não é espírita. Aí diz logo que é um encosto. Encosto é alguma coisa encostada em você, né? Vamos lá no centro espírita de Mário Jorge, para a gente tirar esse encosto. Aí a pessoa chega aqui, aí tem uma reunião. Vocês ficam rindo por quê? É sério. Aí você chega, aí vai conversar com uma pessoa, aí você vai contar o que você está vivendo, está sentindo, e ali vai sair um atendimento para você fazer um tratamento. Dependendo da experiência da pessoa e dependendo do seu relato, não precisa ser médium para saber que você está sob obsessão. Só o relato que você passa dá um quadro que você pode dizer, rapaz, faz aí 4 tratamentos obsessivos, faz 6, faz 8, faz 10, faz 20. Depende do que você relata, do que você está sentindo. Não vai fazer mal. Naqueles estágios daquele tempo, você vai encontrar a solução através do tratamento. E eu ficava perguntando, como é que os espíritos encontram a gente antes de eu me tornar espírita? No comecinho. Com o estudo da doutrina espírita, a gente aprende coisas interessantes. E com o estudo de outras ciências, inclusive a parapsicologia, aí é que você entende, quando você aciona essas duas ciências. Allan Kardec, no livro dos médiuns, fala em um dos trechos, quando é dos médiuns, ele pega um capítulo, um item, e fala sobre homens elétricos. Na época, Kardec estudava a eletricidade
que seria proporcional hoje, a gente está estudando a física quântica. A física quântica hoje está para o estudo de Kardec no tempo dele para a eletricidade, para você ver, naquele tempo, o máximo que alguém podia estudar em termos de novas tecnologias era eletricidade. Nem o campo magnético era discutido ainda. Se falava de eletricidade. Por isso que você vai encontrar no Livro dos Médiuns muito falando sobre eletricidade, porque no tempo de Kardec era o limite tecnológico dele. Hoje já se fala de campo magnético, já se fala mais do que campo magnético. Mas cada coisa no seu tempo, e tudo é verdade, só que é verdade sendo vista por olhar de diversos momentos do tempo. Kardec diz que estudando médiuns, descobriu pessoas que não são médiuns, mas que têm um potencial de fenômenos tão fantásticos quanto os fenômenos mediúnicos. Espera aí, porque fenômeno mediúnico é uma coisa fantástica. Se ele diz que tem uma outra coisa que é tão fantástica quanto os fenômenos mediúnicos, essa coisa tem que ser observada. Kardec diz que vai surgir uma ciência, naturalmente, para estudar esses outros fenômenos que não são mediúnicos. Ele estava ali se referindo à parapsicologia, que seria um estudo mais adiante, não dos fenômenos mediúnicos, mas de fenômenos que não têm espírito nenhum na jogada, se comunicando, mas esses fenômenos podem ser produzidos pela mente, que é o que nós somos, espírito. Cuidado para não chamar mente de cérebro. Cérebro é a estrutura física do corpo físico que tem que estar bem arrumadinho para permitir que a mente por ele se comunique. Se o cérebro tiver qualquer tipo de dano, o espírito pode ser, que é a mente, o ser mais inteligente do mundo, mas não vai conseguir se comunicar plenamente. Às vezes, alguém que tem qualquer distúrbio na estrutura cerebral, identificado pela ciência humana ou não, mas que não permita a expansão da mente, pode ser espíritos, e deverá ser, muitas vezes super, mega inteligentes. Só que o cérebro, por uma necessidade reencarnatória, não está permitindo que se expresse. Eu conheci um menino, há uns dias atrás, está no meu Instagram, mas vocês podem procurar ele. É Daniel Cientista. Ele é um menino daqui da cidade de Paulista. Ele mora, acho que em Maranguape 1 ou E2. E ele é autista. Eu passei um tempão conversando com ele num aniversário de uma criança que eu fui convidado, e eu conheci ele. Ele me deu tanto beijo só por uma razão. Eu não fiz nada. Eu só apenas conversei sobre bicho com ele. Eu disse para ele assim: me diz aqui, depois que me disseram que ele era cientista, uma inteligência fantástica, uma memória fora do comum. E aí eu fiquei atraído por aquilo. Só um parênteses, eu perguntei para ele: me diz uma coisa, depois de falar muito sobre animais, eu disse: me diz uma coisa. O urso polar, para testar ele, eu disse: o urso polar, não, o urso branco, eu encontro ele aonde? No Polo Norte ou no Polo Sul? Ele disse: no Ártico. Eu digo: isso é um peste, né? Já me deu a primeira rasteira. Respondeu muito mais evoluído: é no Polo Norte, no Ártico. E eu disse: e os pinguins? Já não falei mais nada para eu não levar outra lapada. Ele disse: na Antártida. Eu disse: quando é que o pinguim vai se encontrar com o urso branco? Ele disse: não vai, porque eles moram em polos diferentes. Aí eu perguntei para ele assim: o tigre, aonde eu encontro o tigre? Aí tinha um amigo meu com quase 40 anos, disse: na África. Ele olhou para o rapaz assim e disse: na África? De forma nenhuma. E eu pensei: que bicho burro arretado, tirando brincadeira. Ele disse: não, na Ásia. E citou todos os países onde você tem a incidência do tigre. Gente, eu passei 1h30 só perguntando, ele não errou uma. Aí eu perguntei sobre tubarão, ele disse: eu não sei sobre tubarão. Eu disse: então vou falar sobre tubarão para você. Aí piorou, foi mais 1 hora só eu dizendo para ele tudo sobre tubarão. Ele agora está falando tudo sobre tubarão, pegou tudo. A mente é fantástica. Agora está na condição do espectro autista. Mas, põe a gente tudinho no bolso. No bolso. Aí quando você vai para Joana de Ângeles explicando essas condições reencarnatórias, aí você descobre que são mentes brilhantes,
que por diversos problemas reencarnatórios, principalmente de muito desenvolvimento intelectual, mas ainda com muita dificuldade no campo moral, reencarna sob determinadas condições que privam, mas que irão aprimorar outras questões que a gente não consegue compreender. Mas que eles são fantásticos, são. Aí depois você entra lá no Instagram, aumenta a rede dele, chama-se Daniel Cientista. É daqui, de Paulista. Aí vocês vão ver, ele faz palestras fantásticas. Eu já estou arrumando umas palestras para ele, em escola, de feira de ciência. Porque ele tanto assistir documentários nas redes, possivelmente pelo perfil, ele fala como se fosse um jornalista. E consegue memorizar tudo. Aí como eu fico pensando, a mente é algo fantástico, mal compreendido por nós. Mas tem coisa esquisita que provam a gente como é que os espíritos encontram a gente ou como a gente reconhece um desafeto. Fora do corpo, a mente ela se amplia, ela não é limitada como quando está no corpo, porque a vantagem do corpo é limitar a nossa mente. Porque se a nossa mente estivesse plenamente expandida, ia dar muito problema, porque a gente não aceitaria a possibilidade da reforma. A gente sempre acharia que não ia dar certo. Quando você se encaixa num corpo, você vai para uma certa estaca zero de oportunidade de se reformar. Por isso que na palestra passada eu falei da criança, da importância da criança, desse período da infância para a educação, para reformar ideias antigas, para que o homem ou a mulher velha de tantas reencarnações possam ter a oportunidade de novas experiências. Por isso que não se pode perder a infância. A infância nunca deveria ser perdida, sob hipótese nenhuma, porque ela macula a oportunidade da reforma. E todos nós somos responsáveis. Quando a gente pensa muito numa pessoa que faz muito tempo, não vá nessa lógica de namorado e namorada não, porque aí pensa de manhã, de tarde, de noite, madrugada, de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Como é que aí a namorada liga para o namorado? Eu estava pensando em você, você não vai acreditar. Não existe. Porque está naquele negócio do namoro, pensando o tempo todo, não pensa em outra coisa. Só pensa um no outro, aí vai dizer, eu estava pensando em você agora. Agora, Mário está casada há quanto tempo com Tarsila? 50 anos. Aí Tarsila pensa em Mário Jorge, em determinado momento em que ela está ocupada, aí Mário liga, aí tudo bem. Por quê? Porque é a tranquilidade de uma relação de 50 anos. Aí essas conexões espirituais, que ela na verdade tem, elas são espirituais, mas tem um campo neuroespiritual de conexão, faz com que as pessoas se reencontrem. Agora, esquisito é você pensar numa pessoa que faz 10 anos que você não vê, e você não terminar de pensar e a pessoa ligar para você. Aí, isso acontece. Como é que pode um negócio desse? Aí é esquisito. Mas a gente é tão duro com o nosso racionalismo humano que deveríamos fazer feito os gatos. Ser mais afetivo, ou o cachorrinho, que consegue compreender isso sem precisar estar racionalizando tanto. Por quê? Não é possível, gente. Tu pensar numa pessoa que você não tem diariamente relação com ela, que faz anos que você não vê, e aquela pessoa imediatamente ligar. Às vezes até pessoas que você tem convivência, mas que não tem o hábito de ligar. Aí você fica pensando, puxa, eu preciso falar com fulano, você fala, o camarada liga. Essas coisas mostram para a gente que existem conexões que estão além da nossa compreensão ainda. E como é que fica isso no mundo espiritual? Os espíritos informam que o ódio pode ser um conector, não é só o amor não. Se existir relações emocionais ali, você pode identificar. Um exemplo, você pode desencarnar com ódio de uma pessoa que fez um mal a um familiar seu. Ao sair do corpo, ao invés de ir para o mundo espiritual, eu estou assim, pode ser para lá, o mundo espiritual não tem lado, mas ao invés de você ir para o mundo espiritual, você desencarna com ódio daquela pessoa. Quando você vê, sem entender, você está dentro da casa dela, do lado dela, geograficamente a distância era absurda, mas você já está se vendo lá, porque as conexões são na velocidade da luz. Dar a entender isso é bronca. Então, mais ou menos isso. Tem quanto tempo, Mário? 10 ainda? Mais 10 de relógio grande ou 10 de relógio pequeno? Aí vamos lá. Então, basicamente é isso. Ao desencarnar, você pode, mesmo sem saber quem é aquela pessoa, sentir determinadas
coisas que podem revelar a você um desafeto. Pode até se tornar obsessores, mútuos ou unilateral. Certo? Agora, cuidado. Porque eu fico muito preocupado com os sensitivos instantâneos. Tem gente que chega no lugar, rapaz, eu conversei com fulano, a energia de fulano é horrível. Eu senti. Fui em outro lugar, aquela pessoa insuportável. Não quero nem falar com ela, não quero falar. Gente, muito cuidado com isso. Porque o nosso papel aqui na Terra não é conviver com os bons, não. Quem está dizendo isso? Jesus. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É muito fácil amar a quem nos ama, difícil amar a quem nos ama. É muito difícil, eu sei que não é fácil, eu não estou aqui para dizer que é fácil, não. Mas espera aí, vai lá que tu tem um desafeto que é uma pessoa que você não consegue, porque as diferenças são enormes, mas qualquer pessoa, por qualquer besteira, você não investir na possibilidade de ter uma relação saudável, por qualquer sentimento. Tem gente que eu já vi dizer, eu cheguei perto de fulano e me arrepiei. Essa pessoa é negativa. Espera aí, meu amigo. Você pode ter chegado perto de uma pessoa fisicamente, mas não ter chegado perto dela, ter chegado perto de um espírito que estava do seu lado, lhe acompanhando, porque você anda fazendo besteira e você sentiu esse espírito. Você não sentiu ninguém, você sentiu a outra coisa, que tem a ver até com você, e não com o outro. Tu está fazendo um pré-juízo grande, sem sequer pensar sobre isso. Então, assim, cuidado com isso, para tanto aqui como no além, não ter essa dificuldade. A última pergunta. Essa aqui é boa. Gostaria de saber se faz necessário, após a palestra, aplauso. Porque frequento outros centros, não vejo ninguém aplaudir. É só uma dúvida que tenho por curiosidade. É bem interessante. Eu também já fiz essa pergunta para mim mesmo. Primeiro, se você está num evento espírita que não é numa casa espírita, uma palestra, e a palestra for boa, o pessoal bate palma, ninguém diz nada. Beleza, porque não é no centro espírita. Existe uma primeira questão que é a seguinte: olhe, a casa espírita com perfil de templo religioso tradicional. Eu, como não ligo para isso, porque a doutrina espírita me ensina diferente, a doutrina espírita não caracteriza a casa espírita como se fosse um ambiente sagrado, no sentido de que qualquer atitude nossa possa macular esse ambiente. Isso é igrejismo, que eu tenho um total respeito, mas é um igrejismo. Que você tem elementos sacros santos, que eu respeito, mas na casa espírita não tem. O livro dos espíritos, ou melhor, o livro dos médiuns, não é um material sacrossanto. Se você for para o elemento sacrossanto, significa que você tem que ter todo um cuidado místico de preservação desse instrumento. A casa espírita é uma sala de aula. A gente é que vive, às vezes, fazendo do centro espírita algo diferente do que o centro espírita deveria ser. O centro espírita é simples assim, é uma sala de aula. A reunião mediúnica é um ambiente de laboratório científico de tratamento com valores respeitosos e morais, mas é um laboratório para ajudar pessoas. Como é o consultório, um exemplo de uma pessoa que está atendendo psicologicamente outra. Não tem nada de fantástico, só tem ali o divã, o psicólogo e toda uma técnica para atender. Não tem nada demais. O que tem ali é respeito. O que pode ter ali é tudo que tem de bom do outro, se preocupar com o outro para ajudar o outro, mas sem mística. A doutrina espírita nem é mística, nem é ritualística. Um exemplo, eu me atrasei. Tu acha que eu estava preocupado porque eu me atrasei? Zero preocupação. Me atrasei, não deu tempo de chegar na hora. Tem gente que enlouquece se chegar atrasado por uma questão não de pontualidade, mas muito mais por uma questão de ideia de que estaria atrapalhando o mundo espiritual na sua atividade. Não tem nada a ver.
Não existe esse místico. Aí eu vou refletir isso para as palmadas. Para as palmas. Palmada não. Para as palmas. Eu, particularmente, não me preocupo com isso. Respeito. Se tiver palma, normal. Se não tiver palma, normal também. Obviamente, as palmas é a expressão de que você gostou. Em qualquer coisa que você estiver participando. Você gostou, você bate palma. Porque às vezes a pessoa quer dizer para aquela pessoa que gostou, mas vai pegar 200 pessoas para fazer uma fila só para dizer, Fábio, eu gostei da palestra. Aí o outro passa, Fábio, eu gostei da palestra. Então assim, seja lá quem for a pessoa, as palmas refletem isso. Se você quiser aplaudir, aplauda. Se não quiser aplaudir, não aplauda. Mas isso não tem uma interferência. Mas tem orientação em casa espírita para não aplaudir. Mas sem nenhuma explicação. Não é? E outra coisa, eu acho que os aplausos, eu sempre digo isso, eu sempre coloquei isso, de uma forma muito clara, é para a doutrina espírita. Porque tudo que eu falei aqui que está errado, não aplaudam mesmo não. Porque está errado. É a minha ideia, meu pensamento, a minha interpretação. Agora, aquilo que a doutrina espírita nos orienta, merece aplauso. Porque é uma dedicação da espiritualidade para com a nossa existência. Mas não há nenhum prejuízo em aplaudir ou não aplaudir. Talvez o único prejuízo seria o palestrante se achar demais, ficar orgulhoso e inchar, problema dele. Ele é que está se envenenando, achar que é o tampa de cruz. Suas palmas não envenenam o palestrante, o que envenena o palestrante é o orgulho dele. Então, se a orientação é não bater palma, porque você não pode inflar o orgulho do palestrante, rapaz, palestrante que se vire, cada qual tem que responder pelas suas próprias condições. Ele se vire. Se ele está nesse estágio, paciência, ele vai aprender depois que essas palmas não resolvem nada. Agora, se elas são um sentimento de que você gostou, também não tem problema. Deu para entender? É meio confuso assim, mas assim, na prática, não há prejuízo, não é exacerbação de nada. Eu sinto, sinceramente, quando as pessoas aplaudem, porque aqui aplaudem, eu participo de várias palestras, hora eu estou aqui, hora eu estou aí, e eu vejo e eu bato palma também. Que aquela ali foi, no mínimo, a dedicação. É 4 gatos agora? Nasceu mais um nesse espaço de tempo, não é possível. A adoção dos gatos, daram 4 agora aqui, esses gatos, aí fica difícil, né? Estou dizendo uma coisa é outra, pai. Mas não, porque deve ter nascido, estou brincando. Falar com Ariel no bazar, porque também a adoção é coisa séria. Eu brinquei, mas é coisa séria. É tanto que quem é defensor da causa animal orienta que a pessoa que adota precisa estar consciente de tudo. Do trabalho que você vai ter, da responsabilidade que você vai ter, dos cuidados que você vai ter com aquele animalzinho. Né? Então, procurar Ariel para que ele dê todas as orientações, tá certo, gente? Às 20 horas ele está aí. Então, gente, não sei se eu consegui responder, fique à vontade. A casa espírita tem que ser um ambiente confortável para que as pessoas se expressem. Muita paz para todos, muita luz, que a gente possa todo dia aprender um pouco mais e, principalmente, não é enfrentar os outros, não. É enfrentar as nossas dificuldades interiores e deixar que cada um consiga vencer os seus próprios medos, os seus próprios problemas. E se a gente puder ajudar o outro, sim. Mas se a gente não puder ajudar, evitar o menor prejuízo ao outro, tentar, para a gente não se comprometer com aquilo que não nos cabe. Muita paz a todos, muita luz. Até uma próxima oportunidade. No início, não se batia palma aqui no Ceará, não. Mas apareceu uma criatura que ficava lá atrás, quando terminava, batia a palma e puxava a palma, contaminou. Essa criatura ainda está presente, né? Se a gente deixar de bater, ele bate e puxa. Mas é assim mesmo. O importante é que a gente vai treinando a humildade, né, Fábio?